Bem, queridos, a proposta da nossa aula, esse tema é um tema que geralmente nós colocamos sempre na primeira aula, que tem como objetivo trazer realmente uma contribuição no sentido de esclarecer para os interessados no curso de psicanálise o que é a psicanálise. Então, a gente sabe que existem muitas coisas que as pessoas falam a respeito da psicanálise, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Muitas vezes as pessoas confundem a psicanálise com outros segmentos, com os outros ramos, inclusive do saber, dentro do contexto da psicologia. E a nossa ideia hoje é trazer uma contribuição, como eu disse, no sentido de explicar a vocês o que é a psicanálise, como ela chegou até esse presente momento e qual é a nossa proposta com o curso que vai começar já na próxima semana. Primeiramente, eu me chamo Marcos Salomé. Atualmente eu estou trabalhando como diretor acadêmico da nossa sociedade, Sociedade de Psicanálise Contemporânea do Brasil. Essa sociedade ela tem fórum aqui na cidade de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou psicanalista já, praticamente militando na psicanálise por cerca de 12 anos aproximadamente. Fiz a minha certificação nos anos de 2007 aproximadamente, e desde lá eu tenho atuado na clínica psicanalítica, e justamente por conta da formação que eu fiz, acabou que muitas pessoas se interessaram pelo tema, pelo assunto. Muitas pessoas ficavam perguntando aonde eu havia feito a minha certificação, e aí nós, com a turma que nós iniciamos, uma parceria com uma escola de Belo Horizonte, que trouxemos aqui para o noroeste do Rio de Janeiro, fizemos então algumas turmas, e dessas turmas surgiu então a Sociedade de Psicanálise Contemporânea do Brasil. Depois, um pouquinho mais à frente, eu vou estar falando como que se configura as sociedades, as escolas psicanalíticas no Brasil, e vocês terão a oportunidade também de extraírem as suas dúvidas. O tema da nossa aula é psicanálise, pré-história, evolução e ciência. Então, o meu objetivo hoje é dar uma síntese, um resumo, como que a psicanálise, que hoje já tem mais de 100 anos, consolidada no mundo, desde o seu início, no final do século XIX, quando a psicanálise, então, ela surge de forma original como um método de exploração e de estudo da subjetividade humana. Todos nós sabemos que o pai da psicanálise foi o professor Sigmund Freud, que era médico e neurologista, e que estava, naquele momento, junto com alguns outros, vamos assim dizer, companheiros, como o seu companheiro de exercício, de trabalho, que se chamava Breuer, que era um dos grandes incentivadores de Freud, e eles começaram, então, a estudar e a investigar alguns casos que estavam ocorrendo até então, de pessoas, e principalmente mulheres, que estavam sendo acometidas de algumas síndromes ou transtornos, podemos assim dizer, que hoje nós, ao nos reportarmos à literatura psicanalítica, nós já conhecemos como o caso dos pacientes ou das pacientes que sofriam e eram portadores de transtornos chamados histéricos. Ele também vinha investigando, e depois que ele começa, então, efetivamente o seu trabalho, dando início a esse movimento chamado psicanálise, Freud também procurou ali investigar algumas coisas que estavam por detrás daquilo que ficou conhecido até os dias de hoje como os quadros de neurose fóbica e de neurose obsessiva. Mas tudo começa justamente com a busca e a compreensão do que estava por detrás
daqueles fenômenos que estavam ocorrendo com esses pacientes. Os fenômenos até então, e aí eles começam essa investigação e Freud vai se utilizar no primeiro momento da técnica da hipnose, inclusive essa é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, se psicanálise ainda pratica hipnose, qual é a relação da psicanálise com a hipnose. Mas o fato é que, ao buscar, então, a compreensão do que estava por detrás desses fenômenos, Freud fica sabendo que havia um médico, um eminente médico chamado Jean-Martin Charcot, e que Charcot estava aplicando um método chamado de hipnose na busca do tratamento dos seus pacientes. E Freud, então, ao saber do que estava acontecendo, ele parte, então, em direção aonde Charcot ali realizava o seu trabalho, né, os seus estudos, os seus casos, e com o incentivo de Breuer, então, Freud parte, então, para poder ver de perto o que Charcot estava fazendo, o que Charcot estava realizando. O que aconteceu naquele momento é que eles perceberam que muitos pacientes que tinham essas crises, esses surtos, algo muito parecido hoje com o que nós conhecemos como epilepsia, ou dentro do campo da religião, o que nós chamamos de demonologia. Então, as pessoas caíam no chão, começavam a se debater, aquelas mulheres ficavam se debatendo, e aí Charcot utilizava, então, um método de hipnose e colocava, então, as pessoas num estado hipnótico, e o que eles perceberam é que quando as pessoas elas estavam sobre o estado hipnótico, então elas começavam a falar sobre o seu passado, sobre a sua história, relatavam e traziam à tona alguns conflitos, alguns traumas. Só que também eles perceberam, e principalmente Freud depois percebeu isso, quando trouxe a técnica e começou a desenvolver a técnica no início do seu trabalho, ele começou a perceber que essas pessoas, quando elas estavam hipnotizadas, elas traziam lembranças, recordações. E os sintomas que geralmente as pessoas produziam durante o surto, durante a crise, e um dos sintomas, além desse, de caírem e ficarem ali se debatendo, havia também alguns casos em que as pessoas acabavam sendo acometidas de uma paralisia parcial. Então, parte do corpo da pessoa ficava paralisado, né? Membros, braço, pernas, havia uma cegueira parcial. E aí eles perceberam que quando a pessoa estava hipnotizada, os sintomas desapareciam. Ou seja, a pessoa começava a falar sobre os seus conflitos e não tinha nenhum tipo de sintoma dessa natureza, de paralisia parcial. Quando eles tiravam as pessoas do transe hipnótico, ou seja, a pessoa voltava ao estado de vigília, o que acontecia é que os sintomas retornavam. Então, eles percebiam que existia, o Freud começou a perceber que existia uma instância, uma região, podemos assim usar essa expressão, uma instância psíquica que era inacessível, né? Era difícil de ser atingida quando os pacientes, ou as pessoas, estavam acordadas, estavam falando aí. Mas ele percebeu que essas pessoas eles começaram a perceber que quando colocavam as pessoas no estado de vigília, os sintomas voltavam, e quando eles colocavam as pessoas no estado hipnótico, então os sintomas desapareciam. Então foi a partir daí que eles começaram essa investigação do que estava por detrás desses fenômenos. Como eu disse, Freud, ele era médico, neurologista, e aí a psicanálise ela começa a surgir dentro desse cenário com uma teoria, com uma prática que visava e visa conhecer o funcionamento psíquico.
Então, a ideia de que o ser humano ele traz consigo um sofrimento, compreender a sua patologia, os seus sentimentos, e daí vem a expressão psicanálise, que é um jogo de palavras, a psicoanálise ou análise da psique. Então, com isso, nós começamos a ver que a psicanálise ela é uma das abordagens, tá? Ela não tem nenhuma pretensão e nenhuma presunção de dizer que ela é a única, certo? Ou a mais certa, ou a mais assertiva. Mas a psicanálise é apenas mais uma das abordagens terapêuticas baseada na observação de que os indivíduos, ou seja, as pessoas, assim como eu e você, geralmente não temos a consciência dos inúmeros fatores que determinam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Isso já é algo que hoje já se tem todo um consenso, tá? Porque quando Freud começou a produzir essas ideias, nós estamos falando do final do século XIX, no contexto social e cultural extremamente conservador, que era a Europa naquela ocasião, mas hoje, passado já praticamente aí mais de 100 anos de história da psicanálise no mundo, desde a sua criação, principalmente a partir da década de 90, com a chegada da chamada neurociências. Então, a neurociências hoje, ela já comprova, ela já valida as ideias que Freud cunhou lá atrás, principalmente nesse aspecto que diz que grande parte do nosso comportamento, das nossas emoções, geralmente as pessoas elas não têm a consciência. Até mesmo porque a neurociência diz hoje que 85% do nosso comportamento é movido por forças inconscientes. Então, os fatores inconscientes, e aqui eu desde já quero dizer para vocês que o termo inconsciente, e ao longo do curso vocês vão aprendendo esses conceitos, mas o termo inconsciente não foi um termo assim, que foi Freud que criou, que foi Freud que inventou. O termo inconsciente já tinha sido utilizado antes por alguns outros autores. Mas a ideia de inconsciente, como a gente vê na psicanálise, então essa ideia ela é original de Freud. Então Freud é que trouxe essa contribuição do que nós conhecemos como inconsciente dentro do contexto da psicanálise. E aí, a psicanálise, ela é, sem sombra de dúvidas, praticamente a única abordagem terapêutica que traz essa noção, essa ideia, essa proposta de inconsciente. Podemos ver, inclusive, é possível que tenhamos aí, como temos aí a Lorena, que é estudante de psicologia, penso eu, ou tem uma outra colega que ficou de entrar também, que eu acho que é a Samara, e possivelmente é possível que tenhamos outros alunos aí da área de psicologia, outros convidados, melhor dizendo, mas quando nós ouvimos falar de psicologia e de inconsciente dentro do campo da psicologia, a não ser que seja dentro do contexto da psicanálise, porque a psicanálise no curso de psicologia, ela é mais uma vertente, é mais uma corrente dentro do campo da psicologia. Fora isso, o que nós vamos encontrar de inconsciente é uma proposta que o Jung traz, que é a proposta de inconsciente coletivo, e que o inconsciente coletivo de Jung não tem muito a ver com o inconsciente que Freud cunhou, ainda que o Jung começou como discípulo de Freud, depois eles tiveram umas divergências, e o Jung, então, acabou deixando o movimento psicanalítico, que é um teórico, né, que começou na psicanálise, vamos assim dizer, por força, um psicanalista, um psicólogo,
mas o Jung ele é mais estudado na psicologia do que na psicanálise. Então, ele acabou se tornando um teórico dentro do campo da psicologia, como tantos outros, como a gente tem, e dentro do campo do movimento psicanalítico, nós temos também aqueles teóricos que são próprios da psicanálise. Então, os fatores inconscientes, diz Freud, eles são essenciais à constituição de uma boa saúde mental. E quando nós olhamos as expressões do inconsciente e os conceitos psicanalíticos, eles estão nas mais ricas expressões que nós podemos ver aí, sociais, culturais do ser humano. É um tipo de abordagem que nós podemos ver os conceitos nas criações artísticas, na formação dos grupos, dos laços sociais, numa estreita inter-relação com as particularidades de cada época e de cada cultura. Então, o que eu estou a dizer é que nós vamos encontrar os conceitos, as ideias da psicanálise impregnadas na sociedade, na arte, na cultura, na música, na poesia. Todos nós já ouvimos falar de inconsciente, as pessoas até utilizam esses conceitos sem saber o que eles de fato significam. Tem pessoas que falam sobre subconsciente, pré-consciente, e o conceito mais correto é o de pré-consciente. Tem pessoas que falam sobre ego, superego, id, complexo de Édipo, mas muitas vezes as pessoas não sabem de onde se originou ou se originaram esses conceitos, essas ideias que são próprias dentro do contexto da psicanálise. Então, só para mostrar para vocês, assim, o que nós vemos hoje de psicanálise, e aí eu também vou dar uma breve pincelada explicando a diferença entre psicanálise, psicologia, psiquiatria, mas apenas para vocês entenderem de forma assim, esquemática como que as coisas elas foram então evoluindo. Quando nós olhamos para a história das ciências psicológicas, do que nós conhecemos hoje no campo da medicina e da psiquiatria como saúde mental, nós vamos ver que os estudos com a comprovação ou com a busca, né, da explicação dos fenômenos ditos de doença mental, como nós chamamos hoje, se buscarmos aí, fazermos um estudo, uma pesquisa de natureza arqueológica, nós vamos ver que as preocupações com o que nós chamamos hoje de doença mental, isso já vem de longe. Há registros arqueológicos que já no Antigo Egito havia uma técnica que era conhecida e chamada como a técnica da trepanação craniana. O que seria a técnica da trepanação craniana? Consistia, e essa imagem é apenas ilustrativa, consistia em abrir a cavidade craniana do indivíduo, porque se entendia que havia ali no cérebro alguma região na cavidade craniana responsável por aquele comportamento a qual nós conhecemos hoje, comportamento dentro do campo da doença mental. Esses conceitos de doença mental vão surgir a partir da Revolução Francesa, principalmente com a reforma psiquiátrica. Mas para vocês apenas entenderem que essa busca pelo o que estava por detrás desses comportamentos, isso vem de longe. Isso vem já desde o Antigo Egito. E aí, essa técnica consistia justamente em abrir a cavidade craniana, tá? Então, porque a ideia era buscar ali no cérebro qual era aquela área, qual era aquela região que talvez, como eu disse, poderia estar sendo responsável por aquele determinado comportamento. Hoje, queridos, nós podemos ver que essa técnica é uma técnica antiga, né, que já há muito tempo que não se pratica, mas numa época mais recente, se praticava dentro do campo da medicina, mas também não mais hoje, que é a chamada logoterapia,
É uma técnica também de intervenção cirúrgica, com o objetivo principalmente de auxiliar e de ajudar aqueles pacientes que são hoje chamados de pacientes regressivos, né? Pacientes que são portadores de transtornos mentais. Aí nós estamos falando principalmente do que a psiquiatria chama de psicose. Então, o que conhecemos como psicose é aquilo que está no campo do que é estrutural, como nós costumeiramente chamamos. E aí um exemplo de psicose é o que a gente conhece como esquizofrenia. Esquizofrenia, que é um tipo de psicose, são doenças e transtornos que nós chamamos psicogênicos, que geralmente não têm cura, são problemas estruturais. Tá? Então, podem ter vários fatores ali por detrás do surgimento do desencadear de um quadro de esquizofrenia, desde aspectos genéticos, hormônios e alguns outros fatores que podem influenciar no surgimento ou no despertar, no desencadear de um quadro de esquizofrenia. Então, esse tipo de intervenção era um tipo de intervenção que era feito justamente com o objetivo de ajudar esses pacientes a acabarem tendo que lidar ou até mesmo atenuar esse problema. Mas o que se percebeu, e isso está na literatura, é que as cirurgias, elas até eram bem-sucedidas, mas os efeitos, eles não eram tão satisfatórios. Então, acabou-se que, com o tempo, foi abandonando-se, então, essa prática. E aí, quando nós pensamos nessa questão aí do estudo do cérebro, eu já queria também, de antemão, dizer para vocês que quando se buscou essa ideia, que é uma ideia extremamente pautada na medicina e numa medicina assentada em bases biológicas e orgânicas. Então, a gente pode estudar o cérebro, tá, queridos? Então, o cérebro, todos nós sabemos, ele é palpável, ele é visível, o cérebro, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, ele tem uma camada enrugada por cima, esponjosa. Hoje, nós já temos aí a teoria do cérebro triuno, então, que o cérebro ele é dividido em 3 partes, então, desde o cérebro reptiliano, que seria o cérebro que os animais também têm, que é aquela área responsável pela resposta de ou você luta ou você foge. Depois temos aquele outro cérebro, que é o responsável pelas emoções, que é o que nós chamamos de sistema límbico, e numa parte mais frontal, nós temos o que é conhecido como córtex pré-frontal. Então, dentro da teoria do cérebro triuno, que é uma teoria mais recente, o cérebro humano ele é dividido em 3 compartimentos. Então, um cérebro que tem um outro por cima e que tem um outro por cima. Então, o cérebro ele pode ser estudado. E foi o que eles tentaram fazer aí, tentando investigar. Só que, quando nós pensamos em cérebro, nós também pensamos em mente. Tá? E a mente é diferente de cérebro. Tá? Então, o cérebro pode ser estudado. Agora, a grande questão da ciência, grande desafio da ciência é: a mente pode ser estudada? Inclusive, hoje nós estamos dentro de um contexto que chamamos de quarta revolução industrial, com a chegada aí das metodologias ágeis, a inteligência artificial, e vamos caminhar nessa direção. Então, todos nós já sabemos que os robôs, eles têm inteligência artificial. Mas o grande dilema que a ciência vem tentando explicar ou descobrir, que ainda é um mistério, é que se os robôs, eles possuem consciência. Então, não se resta dúvida que eles têm inteligência artificial.
Mas os robôs, eles têm consciência? Porque aí, quando a gente fala de consciência, nós estamos falando de uma coisa abstrata, nós estamos falando de uma coisa subjetiva, intangível, nós estamos falando de mente. Tá? E eu estou colocando isso para vocês entenderem como que a psicanálise ela vai surgir e depois o preço que o Freud pagou das incompreensões, das injustiças e das perseguições que fizeram lá no final do século XIX com a psicanálise e até hoje um certo olhar de desconfiança que as pessoas têm com a psicanálise. Então, você tem a mente e você tem o cérebro, correto? Como eu disse, o cérebro você pode estudar, mas o grande mistério é a mente. Como é que essas duas coisas elas se conjugam? Vamos usar a linguagem da informática, a linguagem do computador. De um lado, você tem o cérebro, e aí, imaginemos que o cérebro é a máquina, é o hardware, ou seja, o computador. Então, você, quando vai numa loja, você compra um computador, geralmente os fabricantes já colocam ali alguns programas, mas aí, você sempre pede ao vendedor que configure aquele computador e instale alguns programas. Então, o que vai acontecer? Você tem o cérebro, que é a máquina, que é o hardware. Só que esse cérebro, usando a linguagem da informática, ele não roda sozinho. Ele precisa de um programa. E esse programa é o que nós chamamos de mente. Então, o cérebro é o depositário da mente. Por isso, nós temos aí um diferencial tremendo, queridos, que no senso comum as pessoas não sabem distinguir uma coisa da outra. E eu vou explicar para então nós avançarmos e ficar mais claro para vocês o que eu estou dizendo. Quando nós falamos de cérebro e falamos de mente, a pessoa pode ter um cérebro bom e uma mente ruim. Tá? Cérebro bom, mente ruim. Se o cérebro está bom e a mente está ruim, é campo de quem? É campo das terapias. Certo? Então, guarde isso. Cérebro bom, mente ruim. Se é a mente que está ruim, é campo das terapias. Agora, a pessoa pode ter uma mente boa e um cérebro ruim. Se a pessoa tiver uma mente boa e um cérebro ruim, aí já é campo da psiquiatria e campo da neurologia. Aí é a especialidade médica. Isso faz toda uma diferença, porque tem pessoas hoje que estão procurando terapeuta quando deveriam ir no psiquiatra. E tem pessoas que procuram o psiquiatra quando deveriam ter procurado um terapeuta. Então, as pessoas não sabem distinguir uma coisa da outra. E isso é extremamente importante, porque tudo começa, e aqui vai outros conceitos para explicarem a vocês, o conceito de saúde emocional e o conceito de saúde mental. Há diferenças. Se vocês buscarem na literatura, vocês vão encontrar conceitos diferentes dos autores. Tudo começa pelo campo da saúde emocional. E o que é campo da saúde emocional? É aquilo que está na esfera dos conflitos, das frustrações, das decepções. Por isso eu estou dizendo, para mim e para você, que não tem como nós chegarmos numa farmácia e pedirmos um remédio para decepção. Não tem como nós chegarmos numa farmácia e pedirmos um remédio para conflito. Olha, hoje eu acordei decepcionado, você tem um remédio? Hoje eu acordei frustrado, você tem um remédio? Não existe remédio para essas coisas. Essas coisas são tratadas na fala. As pessoas precisam ter a capacidade de resiliência, de assertividade, de resolver os seus conflitos. Campo da saúde emocional. Quando as pessoas não desenvolvem essa habilidade, essa capacidade, aquilo que é campo da saúde emocional evolui para o campo da saúde mental. E a pessoa que não tomava remédio vai passar a tomar. Por quê? Porque esses conflitos, essas frustrações, essas decepções, a culpa, a perda, tudo isso vai evoluir e a pessoa começará a aumentar os seus níveis de estresse, de ansiedade, de medo, de pânico.
e aí ele vai precisar ser medicado. Então, isso faz toda uma diferença, queridos. Por quê? Porque quando nós nos reportamos, principalmente à Idade Média, nessa época não se tinha essa compreensão. Tudo era explicado, inclusive, pela religião. Era a época do chamado obscurantismo. Qualquer pessoa portadora de algum transtorno mental, ou ele era jogado nas masmorras para serem colocados ali junto e recolhidos em prisões com anões, com gigantes, com aleijões. Muitas vezes eles ficavam encarcerados em hospícios, em cubículos infectos, imundos. Não havia um tratamento humanizado para essas pessoas portadoras de doença mental. Algumas delas, inclusive, foram queimadas vivas na fogueira, porque numa época que as pessoas ignoravam a ciência e o conhecimento, então qualquer coisa que não era explicada pela religião, o que acontecia nesse período, principalmente do obscurantismo, muitas pessoas acabavam sendo queimadas vivas na fogueira, porque o que talvez pudesse ser explicado hoje como um problema de transtorno mental, naquela época se explicava como um fenômeno de demonologia. E as pessoas, então, acabavam sendo encaminhadas e tratadas por bruxos, por xamãs, por sacerdotes, por faraós. Era assim que funcionava nessa época. E aí, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que no advento da chamada Revolução Francesa, existia um movimento que é de conhecimento de todos nós, né? Quem aí já passou o banco da universidade, possivelmente em Sociologia, História, você estudou isso, o movimento iluminista. O iluminismo foi um movimento movido por intelectuais que varreu a França e a Europa, em vários setores da sociedade. E dentro da psiquiatria, dentro da medicina, o iluminismo teve também os seus representantes. E um deles foi Pinel, que, juntamente com o seu discípulo, chamado Esquirol, Pinel foi alguém que trouxe realmente um conceito diferente. Ele é um dos grandes nomes da Revolução Francesa no braço do contexto da saúde mental. Então, Pinel fez parte do movimento iluminista. E foi através do trabalho que eles desenvolveram, dentro desse contexto da Revolução Francesa, que é o que ficou conhecido como a reforma ou o tratamento moral com aquelas pessoas que eram portadoras, hoje, como nós chamamos, de transtornos mentais. Então, essas pessoas que viviam em asilões, essas pessoas que viviam em masmorras, em hospícios, que quase a gente não vê hoje, porque a proposta hoje, somente no Brasil, dos chamados CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e aí você tem o CAPS-AD, para pessoas que têm esses tipos de problemas, certo? E você tem o CAPS infantil. Qual é a proposta do CAPS? A proposta do CAPS é uma proposta, obviamente é uma política pública, de fazer com que esses indivíduos que outrora estavam excluídos da sociedade, muitos deles colocados nesses ambientes, como foram citados aqui, que esses indivíduos começassem a ter um tratamento diferente. Então, pelo menos a ideia dos CAPs, quando surgiu, foi essa, e a gente vê que muitos municípios por aí afora ainda continuam fazendo isso. Então, quando um indivíduo como esse, que tem um transtorno mental, ele chega num CAPS, ali ele tem um trabalho multidisciplinar, um trabalho diferenciado, ele vai passar o dia lá, tem terapia, tem psicólogo, tem assistente social, tem médico, tem nutricionista, enfim, no final do dia, ele volta para a sua casa, medicado, e ali vai se fazendo um trabalho de ressocialização, um trabalho de humanização. Salvo aqueles indivíduos que são portadores realmente de transtornos mentais graves,
e que muitas vezes trazem consigo uma lista realmente de coisas hediondas que cometeram por conta do seu problema. Então, você ainda vai encontrar alguns lugares aonde você vai ver essas pessoas que realmente eles estão lá, nessas chamadas, vamos assim colocar, casas de acolhimento, né, para fazerem um tratamento, porque muitos deles já não conseguem se inserir na sociedade. E aí, quando se trata de criminosos, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, na região do Estácio, se tem alguém aqui que conhece o Rio de Janeiro, a capital, na região do Estácio, ali na Praça 11, por ali, na região da onde existia o antigo presídio Frei Caneca, que foi demolido e agora tem uma outra edificação lá, mas ainda existe lá, próximo ao que foi o antigo presídio Frei Caneca, o hospício, o manicômio judiciário, melhor dizendo, desculpe a expressão, manicômio judiciário, ele ainda existe. E ali naquele manicômio judiciário estão os presos de alta periculosidade. Presos que não podem ficar no sistema convencional, como Bangu, Bangu 1, 2, 3, esses presídios que existem por aí nos estados afora. O manicômio judiciário, ali estão presos, obviamente que cometeram crimes, mas que também são portadores de transtornos mentais graves. Tá? Então, esses indivíduos, infelizmente, eles não podem saírem daquele ambiente porque eles são um risco à sociedade. Então, ainda existe essa questão. Mas o Pinel, ele trouxe essa contribuição. E a partir, então, da Revolução Francesa, do movimento iluminista, logo mais à frente, nós vamos ver a psicanálise surgindo também dentro desse contexto. E aí, o que vai acontecer, e aqui eu trouxe aqui um slide para mostrar a vocês rapidamente, não é a minha proposta entrar agora nessa história, mas apenas mostrar as raízes da compreensão do que é o ser humano, das questões que envolvem a mente, o saber. Começa lá nas raízes filosóficas, com Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois nós temos as raízes filosóficas e fisiológicas, que englobam a filosofia, a medicina, na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento. E aí surgem as escolas, tá? Que vale a pena a gente falar um pouquinho rapidamente aqui delas para vocês entenderem. Quando nós falamos de ciências psicológicas, e aqui permita-me usar a psicologia no sentido amplo da palavra, quando a gente usa a psicologia no sentido amplo da palavra, a gente engloba psicologia, psicanálise e outras terapias. E aí, dentro dessa ciência psicológica, nós podemos ver que tudo surge lá um pouco antes, com duas escolas que influenciaram todas as outras. Quando eu falo de escola, eu estou falando de tradição, estou falando de questões, podemos até assim dizer, ideológicas, né? De pensamento, de corrente de pensamento. Pensamento filosófico, inclusive. E aí a gente tem o estruturalismo e temos o funcionalismo. No estruturalismo, a gente tem o Wundt e o Titchener. E no funcionalismo, a gente tem o William James. Nós estamos falando aqui, principalmente do Wundt, do William James, do Watson, que vai vir na lâmina seguinte. Esses teóricos são considerados os pais da psicologia. Então, quando a gente vai estudar psicologia, então, quem são os pais da psicologia? Wundt, Watson, William James, e aí vem alguns outros teóricos da psicologia. Mas tudo parte das escolas. E aí, quando a gente olha estruturalismo e funcionalismo, a gente pensa
A psicanálise, ela recebeu uma influência de qual dessas duas escolas? Né? A psicanálise tem uma certa influência. Por quê? Porque é simples de explicar para vocês entenderem e depois vocês podem, querendo, se aprofundar nesse assunto. Quando nós falamos de estruturalismo, o que pensava o estruturalismo? O estruturalismo pensava o seguinte, olha, mais importante do que o funcionamento é a estrutura. Tá? Então, daí, estruturalismo. Já o funcionalismo dizia o seguinte, não, mais importante do que entendermos a estrutura é nós entendermos como que isso funciona. E aí daí surge o funcionalismo, duas escolas. A psicanálise, que é o nosso tópico aqui, a gente poderia dizer, e alguém poderia perguntar, a psicanálise, ela recebeu uma influência do estruturalismo, de Wundt e Titchener, ou a psicanálise recebeu uma influência do funcionalismo de William James? Eu diria para vocês que a psicanálise, para a psicanálise, o Freud acreditava que as questões inatas, elas são importantes, são hereditárias, genéticas, são. Mas para a psicanálise, é muito mais importante o ambiente em que esse indivíduo ele nasce e a forma como ele vai se estruturar nesse ambiente. Então, fica muito claro que se nós fôssemos botar na balança, a psicanálise trabalha muito mais dentro do conceito do funcionalismo do que a questão do estruturalismo. Não se descarta as questões inatas, hereditárias, genéticas e tal, mas a própria neurociências hoje, ela também já corrobora essa ideia. O meio, ele é extremamente importante. E aí a psicanálise, ela surge, queridos, dentro desse contexto, com a seguinte proposta, de tentar explicar como que o sujeito biológico, ele se tornou um sujeito social. Como que o ser biológico, melhor dizendo, ele se torna um sujeito social. Como que eu e você nos inserimos na sociedade? Quando nascemos, segundo a teoria freudiana, um ser biológico. Aí esse indivíduo nasce, como é que ele se insere socialmente falando? Então, para a psicanálise, o meio, ele é extremamente importante. Então, muito mais do que o determinismo biológico, a questão do ambiente é muito forte dentro do contexto da psicanálise. Então, aí, a partir dessas escolas, vão surgir as correntes do campo da psicologia. Tá? Então, a gente tem o behaviorismo, de Watson e de Skinner, a gente tem o Gestalt, de Marx e de Kohler, a gente tem o humanismo de Carl Rogers e Abraham Maslow, que é muito conhecido, inclusive, estudado na administração. Todos nós, é possível que já ouvimos falar da pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades, e nós temos também, dentro do campo da psicologia, no sentido amplo da palavra, a psicanálise de Sigmund Freud. Então, nesse primeiro momento, antes de entrar na história da psicanálise no Brasil, eu vou interromper aqui a minha tela aqui, para voltar a essa interação com vocês. Deixa eu ver onde eu estou. Estou por aqui. Está aparecendo aí direitinho? Está aparecendo? Sim, Salomé, está tudo ok. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Alto e claro. Então, tá bom. Antes de eu prosseguir, e eu espero que eu não tenha dificuldade em compartilhar de novo a tela, mas, assim, nesse primeiro esboço, que eu apresentei de forma, assim, bem objetiva, né, porque a gente está aqui resumindo 100 anos de história. A ideia foi dar umas pinceladas para vocês sobre o que é a psicanálise, como ela chegou, as principais correntes da psicologia, e aí, a partir dessa exposição, é que as dúvidas, elas aparecem.
Uma das dúvidas que geralmente as pessoas têm, e eu já adiantaria para vocês, antes que alguém pergunte, pode ser que alguém venha perguntar, para ser psicanalista, não precisaria ser psicólogo ou médico? Essa é uma dúvida que muitos têm. Vocês viram ali o esboço das correntes psicológicas, que a psicanálise é uma delas. Quando a gente vê o Wundt e o Watson e o William James, eles foram os pais da psicologia. Só que vocês podem buscar na biografia e vocês vão encontrar a seguinte questão histórica. Freud, ele foi contemporâneo de Wundt e desses outros aí, do William James, do Watson. Só que o Freud e o Wundt, eles nunca se encontraram. Eles foram contemporâneos, viveram na mesma época. Como os reformadores, para quem aqui é cristão, lembra-se dos reformadores? Você tem Calvino, você tem Zwinglio, enfim, os reformadores. Eles viveram na mesma época. Zwinglio, Calvino, Lutero, fizeram a reforma e nunca se conheceram, cada um no seu cantinho. Mas quando a gente lê a história, parece que eles sentavam juntos para tomar café. Né? O Lutero, o Zwinglio e o Calvino. A ideia aqui é a mesma. Quando a gente olha a história, parece que o Freud teve com os outros teóricos. Eles sentaram junto, que eles conversaram, que eles trocaram figurinhas. Eles nunca estiveram juntos. Então, essa é a primeira ideia. Quando as pessoas dizem assim, mas para ser psicanalista, não tem que ser psicólogo? Não. Isso é um equívoco que geralmente as pessoas possuem. Primeiro que Freud não era psicólogo. Freud era médico neurologista. E segundo, é que eles não se encontraram. Em nenhum momento você vai encontrar registro de que Freud teria trocado figurinhas com eles e até ter dito, olha, quando eu morrer, você assume, tá? Quando eu morrer, você toma o meu lugar e dá prosseguimento à psicanálise. Isso não aconteceu. Então, isso é alguma coisa que se perdeu aí na história. Então, essa é uma dúvida que geralmente as pessoas têm. Uma outra, que eu já adiantaria para vocês, e depois vocês podem também ficar livres para perguntar, as pessoas também, elas pensam assim, mas a psicanálise é uma ciência? Queridos, para mim, e aí eu sou suspeito de falar porque eu sou freudiano de carteirinha, né? Mas psicanálise é uma ciência. Tá? Isso já está provado. O que acontece é que não tem como se voltar lá atrás, 100 anos atrás, e reparar as injustiças que fizeram com Freud. Mas hoje vocês podem ver por aí que a psicanálise está aí na sociedade. Volta e meia você encontra muitas pessoas, muitos programas televisivos e debates, você sempre vai ver alguém, um representante, também da psicanálise ali. Então, a psicanálise tem o seu valor, ela tem o seu espaço. Agora, o fato de a psicanálise não ter levado status de ciência, isso tem uma explicação histórica, que eu quero deixar para vocês aqui. Primeiro, as pessoas falam assim, então, a psicanálise não expede, as escolas psicanalíticas não expedem diploma. Falando de legislação brasileira, nos outros países as coisas funcionam de acordo com a legislação do país. Mas no Brasil, você não vai encontrar nenhuma escola psicanalítica, nenhuma sociedade como a nossa, que vai dizer para você que vai te dar um diploma de bacharel em psicanálise. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Se tiver alguma instituição oferecendo bacharelado em psicanálise, pode denunciar, porque isso é contra a legislação. Não existe. Por quê? Porque as sociedades psicanalíticas, isso é no mundo e no Brasil.
o que a gente pede é uma certificação, e aí isso tem uma explicação histórica. Por quê? As pessoas podem dizer assim, então não é diploma. Se não é diploma, não é nível superior. E se não é nível superior, então o que é psicanálise? É um cursinho, né? Que é o que geralmente eu vejo as pessoas assim com esse certo receio. Psicanálise, então, é um cursinho? Olhe bem, isso tem uma explicação histórica e eu vou dizer isso para vocês. Quando a gente volta lá, final do século XIX, lembra que eu disse que a medicina, assim como hoje, mas ela está dividida, mas naquela época a medicina ela era extremamente assentada em bases biológicas. Então não tinha espaço para essa coisa de ciências, tanto que hoje a gente ainda encontra alguns médicos, e perdoe-me se há alguém aqui que é médico, ou que tem um parente próximo que é médico, mas geralmente os médicos, eles são muito céticos em relação às ciências psicológicas. Aquele médico de raiz, ele vê esse negócio de psicologia, então aí deixa isso quieto, você tem que tomar remédio. Remédio que vai dar jeito. Agora, olhe bem, século XIX. Uma diferença da psicologia para a psicanálise, preste bem atenção. E foi um marco histórico. Por quê? O Freud, quando ele descobre a psicanálise, ele traz o conceito de inconsciente. Certo? Foi o que eu falei. Inconsciente, queridos, não é um lugar. Inconsciente é uma instância psíquica. Tá? E aí, o primeiro marco foi com a psicologia. Por quê? A psicologia, ela sempre, assim como outras correntes do saber, sempre foi pautada pelo método cartesiano. A psicanálise, ela não se enquadra nos métodos cartesianos, de René Descartes. Qual foi a máxima de Descartes? Penso, logo existo. Todos nós já ouvimos essa expressão. Penso, logo existo, método cartesiano. O Freud vem e desconstrói. Se tudo era explicado pelo pensamento e pela consciência, que era o método cartesiano, o Freud vem e diz assim, não, se penso, logo existo, eu trago uma nova ideia para vocês. Existo, logo penso. O Freud inverteu a questão. Com isso, ele trouxe uma contribuição dizendo o seguinte, que as coisas não são explicadas à luz do pensamento. O Freud disse o seguinte, olha, existem forças mentais inconscientes que agem à revelia dos indivíduos. Então, os indivíduos, eles pensam, eles falam e eles agem sem saber o porquê e a razão que estão fazendo. E ele quebrou um paradigma. Então, o estudo da mente humana, antes de Freud, era de um jeito, cartesiano. Depois de Freud, passou a ser de outro jeito. Então, houve um divisor de águas. Isso com a psicologia. Com a medicina, o que o Freud fez? Quando ele começou a investigar, e aí há uma diferença interessante, que explica e clareia muitas coisas para nós. Por que as teorias da psicologia e por que a psicologia é curso de graduação? Por que a psicologia leva status de nível superior? Ciência. É simples. Por quê? O Wundt, o Watson, o William James, o Skinner, todos esses teóricos da psicologia, eles foram para o laboratório. Foram para o laboratório. E lá no laboratório, as teorias que eles criaram foram testadas em animais e foram validadas, que é o que acontece até hoje nos experimentos científicos. As vacinas que a gente está tomando aí, elas são testadas antes. Sempre foi assim, é assim que a ciência caminha. Só que o que o Freud fez? O Freud pegou as suas ideias, as suas teorias, e aí, em vez de ele ir para o Freud foi para a clínica. E na clínica, ele sentava na frente dos seus pacientes e ele os observava.
A psicanálise, queridos, é um método de estudo da subjetividade humana, da observação. E o Freud começou a observar a fala, os comportamentos. Depois ele começou a analisar os seus próprios sonhos e, com isso, ele foi construindo a sua teoria. Quando ele chegou às conclusões do que ele tinha observado e visto, o que ele faz? Ele reúne a comunidade científica. Olha bem, ele reúne a comunidade científica da época, século XIX, Europa. Ele diz assim, olha, eu tenho uma grande mensagem para vocês. Eu tenho uma grande notícia para vocês. Eu fiz uma descoberta. Vamos ver que descoberta é essa. E aí o Freud diz, eu descobri o inconsciente. E aí a classe médica chega e diz assim, prova para nós. A gente quer ver o inconsciente. Porque ciência é o que pode ser provado, empiricamente. É o empirismo. Tem que ser testado. E o Freud chega, traz uma ideia dessa, numa época extremamente conservadora, assentado de base biológica, ele diz, eu descobri o inconsciente, mostra para nós. Não, o inconsciente não é um lugar. Inconsciente é uma instância psíquica. Aí, o que aconteceu? Vocês já sabem. A classe médica rejeitou o Freud e disse para ele, você é um herege. Você é um herege, você está desvirtuando os bons costumes. E o Freud, ele tinha uma intuição muito aguçada e ele se manteve firme. E aí, sabe o que ele disse para a classe médica? Ele disse, está lá na biografia do Freud, o seu biógrafo registrou, Ernest Jones. Freud disse o seguinte, olha, começamos juntos, mas logo, logo vamos nos separar. E ele rompeu com a medicina, ele rompeu com a classe médica. Uma outra coisa que o Freud disse, ele falou assim, olha, chegará uma época que a moderna indústria da farmacologia não produzirá um remédio tão poderoso como uma boa conversa. Para Freud, o caminho estava na fala, na cura. Então, queridos, o que aconteceu? Como houve essa rejeição lá atrás, o Freud não queria ser reconhecido. O que ele queria era trazer uma contribuição para a humanidade a respeito de quem nós somos. E assim ele fez. Ele não só fez, como ele entregou isso. Por isso que ninguém pode dizer que detém o monopólio da psicanálise. Por isso que ninguém pode dizer, não, a psicanálise é nossa. Não. Porque o próprio pai da psicanálise diz o seguinte, olha, a psicanálise é livre. A psicanálise é para todos. O médico pode ser psicanalista, o psicólogo pode ser psicanalista, o pastor pode ser, o enfermeiro, o professor, enfim, qualquer pessoa, o advogado, o contador, como a gente tem aí o Fagner, qualquer pessoa, a psicanálise é livre. E assim, queridos, a psicanálise caminhou por mais de 100 anos e hoje ela está consolidada. Quem mais se aproxima da psicanálise hoje? Neurociência, neurologia. As pessoas já sabem que... Por que já sabem? Porque hoje você tem os modernos equipamentos de neuroimagem feedback. Você vai nesses grandes hospitais aí, faz uma ressonância magnética, já se comprova tudo. Tudo que o Freud lá, sem ter nada na mão, descobriu, hoje a ciência já diz, só que não tem como voltar lá atrás e dizer, não, Freud estava certo. Tem aí uma área do cérebro que, quando estimulada, provoca situações. Certo? Então, feita essa primeira parte e esclarecido aqui algumas dúvidas, eu gostaria de abrir, então, para uns 5, 10 minutinhos para ouvirmos, e aí, então, eu seguir com a segunda parte, que vai ser mais rápido, falando da história do movimento psicanalítico no Brasil. Como que a psicanálise chegou no Brasil? Tá? Que é a segunda parte. Mas há alguma pergunta que alguém gostaria de fazer?
Gostaria de ouvi-los, então, agora, nesse momento. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Não? Ok, então eu vou prosseguir, tá bom? Vou prosseguir aqui e depois, no final, a gente fala um pouquinho sobre o curso e aí vocês podem depois tirar essas outras dúvidas aí. Olha bem, queridos, agora falando, isso é extremamente importante, a história da psicanálise no Brasil. Quando a gente fala da psicanálise no Brasil, nós estamos falando que a entrada da psicanálise no Brasil, queridos, foi numa época em que o Brasil estava passando por um processo de modernização. A psicanálise ela chega no início do século XX. Tá? No início do século XX, a psicanálise ela é introduzida no Brasil. Os primeiros discípulos da psicanálise foram médicos, sobretudo psiquiatras, alguns artistas de vanguarda, cronistas e psicólogos até a década de 60. Depois, a psicanálise se democratizou no Brasil e eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. Então, a partir dos anos 60, ela foi se ampliando e a psicanálise, até então, que era restrita a apenas uma classe média alta, a partir da década de 60 e 70, ela se democratiza, ela se populariza no Brasil, e a psicanálise ela vai chegar a todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter acesso à psicanálise. Mas os méritos da entrada da psicanálise no Brasil, nós devemos a esse médico chamado Juliano Moreira. Juliano Moreira, que era o diretor do Hospital Nacional dos Alienados, e foi o fundador da psiquiatria científica no Brasil, vai ser ele, queridos, que vai se referir a Freud, a primeira vez no Brasil, em um estudo, em um artigo científico, onde Freud foi citado numa conferência brasileira por ele, Juliano Moreira, em 1899. Ninguém ainda ouviu falar de Freud e de psicanálise. Juliano Moreira, que era um médico psiquiatra, vai ser ele que vai ser um dos que vai introduzir a psicanálise no Brasil, porque ele vai buscar na Europa, e ele era o diretor do Hospital dos Alienados, e ele vai entender, e ele vai buscar, depois de chegar ao conhecimento dele, que havia um método criado pelo professor Sigmund Freud, que era a psicanálise, e ele vai buscar na psicanálise, principalmente nas ideias de inconsciente, um valioso recurso para ele entender e também aplicar e auxiliar os pacientes que estavam internados ali no Hospital Nacional dos Alienados. Então, Juliano Moreira, é a ele que nós devemos a entrada da psicanálise no Brasil. A psicanálise, então, ela começa a se propagar em 1915. Esse médico cearense chamado Genserico de Souza Pinto, ele vai na Faculdade Nacional de Medicina, ele vai trazer um texto, uma tese intitulada Psicanálise, a Sexualidade nas Neuroses, que é um fundamento que até os dias de hoje permanece. Quando nós estudamos as neuroses, não é só sexualidade, mas a sexualidade tem um papel também importante no surgimento e no aparecimento das chamadas neuroses. Também nós temos aí Júlio Porto Carreiro, que eu não encontrei uma foto, mas ele, em 1919, vai ser ele que vai dizer que para estudar Freud, deveríamos estudar no original, no alemão. Quando nós olhamos para a psicanálise no estado de São Paulo, o grande nome da psicanálise em São Paulo é Franco da Rocha, que inclusive é nome de uma cidade, né? Cidade de Franco da Rocha. Franco da Rocha, que era médico, psiquiatra,
vai ser ele que era aí o fundador, o idealizador do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em 1898, e ele que vai fundar também a Sociedade Brasileira de Psicanálise, e também sendo professor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Franco da Rocha era um estudioso tremendo das doutrinas freudianas. Tá? E em 1919, ele iniciou uma aula inaugural trazendo uma abordagem psicanalítica, né, de um assunto dentro do campo aí da psiquiatria. Nós vamos ver também que dentro do meio artístico, da poesia, da música, da arte, da literatura, nós vamos ver que rapidamente as ideias psicanalíticas elas vão ganhando espaço no meio dos intelectuais. E um dos grandes nomes no meio intelectual, que era um simpatizante da psicanálise, era Mário de Andrade. Então, Mário de Andrade também foi um representante da psicanálise dentro do movimento intelectual brasileiro. Então, nós temos aí médicos, psiquiatras, cronistas sociais, pedagogos e tantas outras classes dentro da sociedade brasileira que foram disseminando as ideias psicanalíticas. Aí a gente chega ao nome de Danilo Perestrello. Danilo Perestrello foi aquele que introduziu a psicanálise praticamente dentro do Rio de Janeiro e, sobretudo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Por quê? Danilo Perestrello era médico, ele também era um simpatizante das ideias psicanalíticas do professor Sigmund Freud, e Perestrello, então, ele vai na Europa, junto com a sua esposa, Marisa Perestrello, e eles vão fazer a formação psicanalítica, e eles trazem a psicanálise, e eles introduzem a psicanálise dentro da UERJ. Qual que era o objetivo de Perestrello? Ele lançou esse livro aí, que está esgotado, da livraria Ateneu. É um livro que ele fala sobre a medicina da pessoa. É um livro que traz uma proposta de anamnese clínica. Tá? E o que Danilo Perestrello fazia? Ele ensinava aos alunos de medicina que os alunos de medicina deveriam ter uma escuta diferente. E como ele era psicanalista, ele também levou essa influência para a medicina e fez uma via de mão dupla. Aonde ele, como médico, dizia o seguinte: olha, toda doença, toda enfermidade, ela tem um início. E isso vigora até hoje. E nós, na clínica psicanalítica, também fazemos essa investigação. Quando que essa enfermidade começou? Quando que esse transtorno começou? Tudo tem um início. E para Perestrello, compreender o início disso é a chave para desvendar o que está por detrás dos quadros que as pessoas trazem, os transtornos, neuroses, etc. Então, devemos a Danilo Perestrello a influência dentro da medicina, principalmente daqueles que são formados na Escola de Medicina da UERJ. Temos aí o nome de Gastão Pereira da Silva. Hoje nós estamos aqui, queridos, passado esses anos todos, e de uma forma muito livre e democrática, disseminando o saber psicanalítico, nós devemos esse grande avanço à democracia dentro do campo da psicanálise a Gastão Pereira da Silva. Gastão Pereira da Silva foi um dos grandes nomes da psicanálise e da democratização. Então, foi ele que trabalhou, se esforçou para que a psicanálise, então, ela pudesse ser exercida por todas as pessoas. Então, a psicanálise, ela vai se democratizando brasileira. Então, eu fiz aqui um breve esboço dessa evolução para vocês entenderem. Ficou claro que quem introduziu a psicanálise no Brasil, né, o que eu havia falado anteriormente, está muito mais claro aí agora que a psicanálise ela vem para o Brasil por meio da classe médica.
inclusive classe médica de psiquiatras. Tá? Depois, mais à frente, é que essa junção que a gente vê hoje, que as pessoas costumam ter essa dúvida de psicologia com psicanálise, é que vai acontecer mais à frente. Mas quem trouxe a psicanálise para o Brasil foi a classe médica. Então, vejam bem, aí a gente tem, né, essa ideia, e eu vou mostrar agora, então, de fato, para concluir, aqui um outro slide para vocês, deixa eu ver se eu consigo achá-lo aqui, para, então, a gente fechar a nossa aula de hoje, e assim a gente poder aí abrir o espaço para quem quiser, então, fazer as suas devidas perguntas. Esse slide aqui também, esse roteiro aqui, é importante que vocês tenham o contato, só para vocês entenderem como que a psicanálise ela se estrutura no mundo e principalmente no Brasil. Quando a gente fala de escolas, nós estamos falando de tradição. Tá? Então, hoje no mundo, nós temos aí algumas figuras que estão aí, Freud, Bion, Klein, François Dout, Lacan, André Green, Winnicott. Quando a gente fala de escolas, existe hoje mais de 60 escolas, sendo que 7 são clássicas e 3 são fundamentais. Quais são as escolas clássicas? E aí, quando eu falo de escola, eu estou falando de tradição, que é o que se pratica no mundo e no Brasil. A gente tem a escola freudiana, a kleiniana, psicólogos do ego, psicólogos do self, lacaniana, winnicottiana e bioniana. Olhe bem, com exceção de psicólogos do ego e psicólogos do self, essas duas escolas, elas são americanas. Então, você não vai encontrar essas escolas do ego e do self no Brasil. Se você mudar para os Estados Unidos, se você for querer exercer lá o ofício psicanalítico, obviamente você vai ter que se filiar a uma sociedade, talvez fazer um curso de atualização por conta da legislação americana, mas lá você vai encontrar a psicologia do ego, a psicologia do self, que é praticado lá, somente no estado de Massachusetts. Aqui no Brasil, a gente tem a freudiana, a kleiniana, a lacaniana, a winnicottiana e a bioniana. Rapidamente, um arcabouço de cada uma delas. Freud, que é o pai de tudo parte de Freud, ele tem aí as suas teorias principais, teoria topográfica, teoria estrutural, inconsciente, pré-consciente, consciente, id, ego, superego, a regra fundamental versus hipnose, complexo de Édipo e vai por aí afora. Melanie Klein, que foi uma discípula de Freud, depois rompeu com ele por conta da filha de Freud, que também trabalhava com criança, e elas tiveram uma discordância, e o Freud acabou ficando do lado da filha, e Klein saiu do movimento e fundou a sua própria escola. E aí surge a escola kleiniana, que trabalha com crianças, análise de psicóticos, identificação projetiva, seiocentrismo e teoria das posições. Psicologia do ego, como eu falei, influenciada pelo culturalismo de Erich Fromm, mais nos Estados Unidos. Psicólogos do self também, escola americana, também praticada nos Estados Unidos. Aí a gente tem a escola lacaniana de Jacques Lacan, que é um francês, e ele faz uma releitura de Freud, traz algumas ideias do estágio do espelho, o desejo, o discurso do meio, o significante, significado, um manejo clínico diferente do que o Freud desenvolveu, e Lacan também é um dos grandes nomes da psicanálise, ele que é de origem francesa. Nós temos aí o inglês Donald Winnicott, que serviu no período entre guerras, era médico, pediatra e psicanalista, começou também junto com Freud, e ele saiu junto com Klein, depois que Klein rompeu com Freud, o Winnicott acompanhou Klein, depois ele teve uma dissidência com Klein, aí ele rompe e ele funda a sua própria escola, a escola winnicottiana. E aí ele dedica a sua vida, a sua obra, à análise de criança, porque como ele serviu no período entre guerras,
Então, a obra de Winnicott foi pautada muito sobre crianças que eram vítimas da guerra, crianças órfãos. Então, ele tem um trabalho realmente lindo, maravilhoso, e uma linguagem muito simples de se entender. A gente tem o Bion, que dedicou a sua vida a grupo análise de psicóticos, que Freud não se preocupou. A psicanálise clássica trata dos neuróticos e não dos psicóticos, mas o Bion trouxe uma contribuição, análise do consciente, função continente, útero da mãe, sendo ali uma função de maternagem do analista. Isso tudo vocês vão aprendendo aí durante o curso. E aqui, aí a gente fala agora sobre como que se forma a psicanálise no mundo, para então a gente conversar agora já no final. A formação freudiana no mundo se dá dessa maneira aí. É um tripé, onde o indivíduo ele tem a teoria, que são os módulos que são estudados durante o curso. Num determinado momento do curso, ele vai fazer análise pessoal, sua própria análise, e também, a partir de um determinado momento do curso, ele vai fazer também a sua supervisão e os seus pacientes piloto, que é quando ele busca voluntários para que façam análise com ele, e ele faz a análise dessas pessoas sob supervisão. Então, é assim que se forma a psicanálise no mundo. Tem algumas coisas que eu já expliquei sobre legislação. O curso de psicanálise, ele hoje é de caráter livre no Brasil. Ele não tem nenhuma ingerência do MEC, certo? Não existe autarquia, tá? Então, quando vocês ouvirem por aí falando que existe um Conselho Federal de Psicanálise, isso é um outro equívoco. Tá? Existe o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, a Ordem dos Advogados, e vai por aí fora, Conselho Federal de Medicina e tal. Mas Conselho Federal de Psicanálise não existe no Brasil, em nenhum lugar no mundo. Então, no Brasil não existe autarquia. Então, o MEC, ele não tem uma certa ingerência sobre os cursos de formação em psicanálise. Os cursos são de natureza livre, tá? Como os cursos de teologia, alguns outros cursos que acontecem aí, e cada sociedade, ela se estabelece juridicamente. Então, quando a gente fala de sociedades como a nossa, são milhares no Brasil. Tá? São 7 escolas tradicionais, 3 fundamentais, que eu falei, da onde vai sair todo esse emaranhado de coisa. Mas sociedades que oferecem cursos como esse que vocês vão fazer, no Brasil são milhares. A nossa proposta agora, já falando do curso, é trazer para vocês, queridos, o curso de formação em psicanálise, obviamente, dentro de uma proposta que a gente chama de contemporânea. Por quê? Dentro dessas escolas todas que existem no Brasil, vocês poderão observar que existe escola que oferece apenas o curso, diríamos assim, teoria freudiana. Como você vai encontrar uma sociedade que só vai oferecer lacaniano? Você vai encontrar uma outra sociedade que vai oferecer só kleiniano. E aquela como a nossa, que na sua grade curricular oferece, então, os módulos referentes a essas teorias que vocês viram ali. No final do curso, vocês receberão a certificação e vocês estarão aptos a exercer a psicanálise em solo brasileiro, qualquer território do Brasil. E aí você poderá exercer dentro da proposta que você se identificou. Se você quer ser um psicanalista freudiano, dentro de uma visão, diríamos assim, clínico geral, né? Eu quero ser um clínico geral, a atender todas as pessoas que me procurarem, tal, com os problemas de depressão, ansiedade, estresse, tal. Você pode fazer sem nenhum problema. Mas vamos supor que você pensa assim, eu quero trabalhar com criança. Só com criança. Aí você vai se identificar com as ideias de Klein, de Winnicott, e depois você vai ter que se aprofundar um pouquinho na técnica. Tá? Porque o que a gente vai ensinar é o arcabouço doutrinário desses teóricos. Mas depois a técnica você vai precisar fazer uma atualização apenas, não uma outra certificação,
mas apenas uma atualização para você aprender a técnica, porque com criança a técnica é diferente, né? A criança é um lúdico, né? Então tem essa questão. Se você quiser ser alguém, eu queria fazer um trabalho com grupos, igual neuróticos anônimos, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, e eu quero trabalhar com grupo terapia. Então, você vai ter que se identificar com as ideias de Bion, que eu mostrei aí. Ou então, eu quero trabalhar com psicóticos, que Freud não dedicou. E psicótico não tem cura, né? Psicose não tem cura. Mas eu quero trabalhar com pessoas que são portadoras, ajudando, né? Pessoas que são portadoras de esquizofrenia e tal. Aí você vai ter que dedicar o seu estudo a Bion. E assim vai. Então, eu estou só explicando isso para vocês entenderem. Tá? Então, o nosso curso, queridos, ele, antes da pandemia, o curso ele tem a duração de 2 anos. Você vai encontrar escolas aí que ministram em 3 anos e meio, você vai encontrar escolas com um tempo menor, como agora nós estamos. Mas o que aconteceu? Com a chegada da pandemia, mas antes nós já tínhamos feito uma grade alternativa quando nós formamos a primeira turma aí no Tocantins, que foi no final de 2019. Final de 2019 início de 2020. Um pouquinho antes da pandemia. A turma se formou. Essa turma que iniciou aí no Tocantins, ela já tinha caminhado num sistema como esse que nós estamos aqui, por conta da distância. Porque muitos alunos, assim como eu acredito agora, tem muitos aí de regiões diferentes. Então, aí nós fizemos esse teste e deu certo. E aí, com a chegada da pandemia, aí que deu mais certo ainda. Porque nós estamos num momento onde as pessoas estão querendo também se qualificar, procurarem uma alternativa para terem uma independência financeira, fazer uma transição de carreira, ou até mesmo uma complementação de renda. E aí, o que nós fizemos? O curso, nós suprimimos o curso de 2 anos para 1 ano, mas sem perder a qualidade e o conteúdo teórico. Então, são 24 módulos serão estudados. Aí, no presencial, é 1 módulo por mês, tendo duração de 2 anos. No sistema que nós estamos agora, vai ser 1 ano, onde os alunos vão estudar 2 módulos dentro de uma janela de 1 mês. Então, em 12 meses, vocês terminarão o curso. Receberão os 24 módulos, estudarão os módulos sempre no final da quinzena. Então, o curso vai começar agora, dia 3 de julho. Aí, vocês vão receber o módulo 1. Quando chegar no final da primeira quinzena, início da segunda quinzena de julho, já é o módulo 2. E assim sucessivamente. Uma outra coisa que nós fizemos também para ajudar, e é para ajudar mesmo, tá, queridos? Quem nos conhece, né, e aqui tem o Fagner, que é aqui da região, e outros aí, quando eu falo quem nos conhece, é porque eu não estou sozinho nisso, né? Tem uma sociedade, tem pessoas que fazem parte desse movimento. Então, todas as pessoas têm as mesmas ideias, né? Nós estamos juntos dentro dessa proposta. Então, o que ocorre? Uma outra proposta que nós trouxemos é que os alunos, como no caso de vocês, vocês estudarão 2 módulos e pagarão 1. É um outro diferencial também, para poder ajudar no período da pandemia. Porque a gente sabe que é muito difícil com o que a gente está vendo hoje no Brasil, a crise econômica, empresas fechando, pessoas sendo mandadas embora. A gente tem que ser realista com vocês. Seria muito difícil. Muitas pessoas entrariam no curso com o desejo de fazer e ficariam no meio do caminho. Porque vai ter as dificuldades financeiras e aí vão precisar trancar. Pensando nisso, nós imaginamos, vamos reduzir a formação para 1 ano, mantendo a qualidade e o conteúdo programático e oferecendo essa oportunidade de a pessoa pagar 1 módulo e estudar 2 para ele se certificar o quanto mais rápido possível. Isso eu digo por quê?
para fechar mesmo agora e abrir para vocês aí. Nós estamos vivendo um momento, queridos, que a gente tem ouvido falar de várias ondas, né? É onda para tudo quanto é lado. Mas existe uma onda que já foi falada meses atrás, que é a chamada quarta onda. Essa quarta onda não tem a ver com o surgimento do vírus, não. O vírus está aí se multiplicando e a gente já está vendo aí. Essa quarta onda, ela tem a ver, primeiro, a primeira com a disseminação lá no início de 2020. Aquele boom que teve. A segunda onda era a crise que ia gerar no colapso da saúde pública. Então, as autoridades se preocuparam com a segunda onda, que foi aquilo que a gente viu ano passado e que ainda está acontecendo hoje. A terceira onda era o risco da mortalidade no meio da terceira idade. Então, a gente viu que as autoridades se preocuparam muito com os idosos, não deixaram os idosos sair e tal, era chamada terceira onda. E a quarta onda, que é essa que nós estamos no pico dela agora, são os efeitos emocionais da pandemia. Tá? Vocês podem procurar aí, para atestar o que eu estou falando, no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABPP, e vocês vão ver o que eles dizem lá. Há dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, tem emitido alertas para os governos, com o objetivo de que os governos têm que investir no campo da saúde mental. A ABPP diz que durante a pandemia houve um aumento de 30%, 40%, chegando até 50% de procura por atendimentos psiquiátricos nos consultórios. 50% das pessoas que estavam, queridos, em tratamento psiquiátrico tiveram os seus problemas agravados. E aí, existem várias patologias que estão intimamente relacionadas com o coronavírus, com a pandemia. Tá? E, inclusive, a pandemia desperta muitas delas. Vou dizer alguma para vocês. Síndrome do pânico. O que tem de gente aí com pânico. Transtorno obsessivo compulsivo. Lembra-se, no ano passado, aquela coisa de chegar em casa, tem que lavar roupa tantas vezes, tem que tirar sapato, tem que fazer isso, fazer aquilo. Hoje as coisas estão mais calmas. Mas lembra no ano passado? Isso é um gatilho para a pessoa se tornar um obsessivo compulsivo. Síndrome de burnout. O colapso dos profissionais, enfermeiros aí, médicos que estão à linha de frente. Lembra o ano passado? Que, inclusive, em algumas regiões, como na China, em outros lugares da Europa, tiveram enfermeiros se suicidando. Se vocês não se lembram disso, busque no YouTube que você vai ver o que aconteceu lá em março e fevereiro do ano passado. Síndrome de burnout, que é a síndrome da combustão total. O sujeito chega no limite, ele queima, dá uma pane. Você tem a xenofobia. No ano passado, lembre-se que se você encontrasse com um chinês na rua, era um sinônimo, você é o culpado, cara. Sai daqui que tu é o culpado. Isso se chama xenofobia, sabia? Xenofobia é o transtorno que é ligado por repulsa a raças. E tem muita gente que estava se tornando um xenofóbico. Não podia ver um chinês com o cara ocupado. Você vai ali no bairro da Liberdade de São Paulo, só tem chinês. Como é que você resolve a questão lá? Então, com isso eu estou dizendo o seguinte, que infelizmente, tá? Também não é falsa modéstia, não, porque aí agora eu estou falando também com o meu lado pastoral. Quem me conhece sabe que eu sou pastor também por vocação. Mas, infelizmente, queridos, vai ter demanda. Tá? Vai ter demanda. Por quê? A quarta onda, segundo a OMS, a quarta onda ela está começando agora. Não está terminando, não. Ela está começando agora. E os efeitos da pandemia, os efeitos emocionais, vão se perdurar por cerca de 3 anos. Isso é dados da OMS. As pessoas vão desenvolver ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Então, o que eu estou dizendo com isso? Esse é o momento, entendeu? De nós, primeiro, nos ajudarmos, porque o maior ganho que a psicanálise nos traz, queridos, é para nós mesmos. Esse é o maior ganho, é o maior investimento que vocês vão fazer
sem falsa modéstia, é na vida de vocês. Vocês vão ver o quanto que vocês, assim como eu, nos tornamos pessoas melhores a cada dia. A cada consulta que eu saio, a cada dia de trabalho que eu saio de lá me perguntando aonde que eu preciso melhorar. Na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha igreja, com as pessoas, que a psicanálise nos confronta primeiro com a gente mesmo. Segundo, a oportunidade de ajudar pessoas. Em terceiro, a oportunidade de ter uma terceira via para complementar a renda nesse período ou até mesmo fazer uma transição de carreira ou a independência financeira. Porque quem vestir a camisa, com certeza você tem campo, você tem espaço e, sobretudo, você tem, como eu disse, o direito pela legislação de você abrir um consultório em qualquer lugar do território. E aí dizer para vocês o seguinte, que nós teremos já a partir da semana que vem, dia 3, nós estamos com uma plataforma que ela já vai entrar em ação e aí nós vamos fazer como os músicos, né? E os músicos, geralmente músico que é músico de estrada, o músico de estrada, ele vai afinando os instrumentos no decorrer do processo, né? É assim que funciona. Então, a plataforma ela já vai entrar em ação e a gente vai ir avaliando de um módulo para o outro quais são as melhoras que a gente vai precisar fazer na plataforma. A plataforma é o seguinte, vocês vão acessar as aulas tendo um login e uma senha. Aí terá uma área, ambiente virtual, e o material estará todo lá. Então, vocês terão a oportunidade de baixar a apostila, para vocês terem o computador de vocês, mas vocês vão poder ler a apostila lá, na própria plataforma. Lá vai ter uma área de comentários, de chat, né? Vai ter um fórumzinho, vai ter uma avaliação que já vai ficar lá, porque a avaliação ela será trimestral. Tá? Então, vocês terão 4 avaliações durante o ano. Então, aí vocês vão responder as avaliações lá dentro da plataforma mesmo. Vai ter uma área de periódicos, artigos, uma biblioteca com e-books, com livros da área. A princípio, nós vamos restringir, para vocês não se perderem assim, usando essa metáfora, né? Ou, permitam-me fazer essa comparação. Igual a gente está vendo aí, o pessoal está difícil de achar o Lázaro, né? Porque o Lázaro se embrenhou na mata e ninguém acha o Lázaro. Então, a psicanálise, queridos, a psicanálise, diz o Dr. Carlos Eduardo, e vocês terão um módulo com ele sempre usa essa metáfora. Psicanálise é uma densa floresta. Se você entrar nela sem uma bússola, você pode se perder. Tá? Porque são muitos os autores, correntes. Então, aí o que a gente vai fazer? Dentro de cada módulo que vocês vão estudar, a gente vai botar algumas literaturas relacionadas com aquele módulo, para que vocês tenham um aprendizado que seja gradativo, contínuo, mas que não fique aquela coisa assim, você veja lá uma biblioteca com um monte de livros e, de repente, você pegue um livro que já está num nível mais avançado e, de repente, você, isso aí não é para mim, não, isso vai confundir a minha cabeça, etc. e tal. Outra questão que vai haver lá, as aulas, elas ficarão gravadas, tá? Então, a priori, nós teremos muitos alunos que, por conta de horário, não poderão fazer. Hoje, a gente tem usado, assim, ainda de uma forma apenas assim, para atender a necessidade. A gente grava essas aulas como essa aqui, mas a ideia, a partir lá da plataforma, vocês terão a aula mesmo gravada, né? Então, sem interrupções nesse sentido, de perguntas. Então, as aulas, elas são gravadas e não ao vivo, igual a gente está agora. Não, vai ser ao vivo, ao vivo. É no mesmo horário? Aí o que acontece? Essa é uma coisa que nós ficamos até de ajustar, né, Jurandir? Porque nós vamos fazer, queridos, um escalonamento. Porque tem muitos alunos aí que já disseram que às vezes não pode nesse determinado horário e tal. Então, qual que vai ser a proposta?
como nós fizemos com a turma que fechou aí no Tocantins. Vamos supor, essa quinzena, vamos imaginar, sábado à tarde. Aí na outra quinzena, sábado de manhã. Na outro mês, sexta-noite. Então, a gente vai intercalar de acordo com a preferência que vocês falarem para nós. Isso tudo com antecedência, para a gente poder fazer a grade. Então, nós vamos fazer uma pesquisa lá e a gente monta a grade. E aí, Fábio, as aulas são online e ao vivo. Como a gente está fazendo aqui. Só que aí elas não terão o caráter integral. Né? Porque, assim, vocês vão receber o material, vão estudar durante o intervalo de 15 dias, e aí as aulas vão acontecer ao vivo e online, mas durante meio período. Se for na parte da manhã, de 8 a meio-dia. Se for na parte da tarde, de 2 às 18. E a aula fica gravada lá, e vocês poderão depois ter a tutoria. Então, aí a gente vai tirando as dúvidas lá dentro da plataforma, que possivelmente houver, né? Se vocês tiverem. Mas vai ser ao vivo e online, tá bom? Ao vivo tá joia. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Pode falar. O senhor estava falando aí da questão das escolas clássicas e também estava falando, né, que são várias sociedades no Brasil. Quando uma pessoa se forma, né, como nós não temos um conselho, né, ela tem que se filiar a alguma sociedade para ela exercer a profissão, ou como que funciona isso? Então, a sua pergunta foi muito boa, muito pertinente. O que é que legitima a prática psicanalítica no Brasil? É a certificação. Tá? Então, o que vai legitimar é a certificação. Mas, assim, a gente sempre orienta o psicanalista, e ele não é obrigado a se filiar na nossa sociedade. Tá? Ninguém é obrigado. Terminou o curso, você vai receber a sua certificação, você está livre. Né? Eu quero me associar a outra. Aí você vai ter que ver quais são os critérios que a outra adota para se associar. Vamos imaginar, só para vocês entenderem. Tem sociedades e tem sociedades. Então, tem sociedades que só aceita se for desse ou daquele jeito. Vamos supor, a nossa aqui, quando os alunos são oriundos da própria turma, aí a gente tem um critério. Se o psicanalista ele vem de uma outra sociedade para se filiar na nossa, aí já é outro critério. E um dos critérios que a gente utiliza é o seguinte: ele tem que apresentar uma certidão de antecedentes criminais. Entendeu? Porque senão a gente, vamos arrolar aqui como membro aí, um psicanalista, não sei de onde, e vai que o sujeito cometeu crimes por aí, e a gente não sabe. Ok? Mas aqui no caso de vocês, como eu estou vendo aqui, é todo mundo gente boa, só tem gente boa nessa turma aqui, então, tranquilo. Aí o que vai acontecer, Wagner? Essa carteirinha, deixa eu ver aqui, é a carteirinha que, se vocês quiserem, essa é a minha, tá? É uma carteirinha funcional. Aqui a gente gera um número, um registro, que é um registro interno. Porque as pessoas têm essa coisa hoje, né? As pessoas, você tem registro? Na psicanálise eu já expliquei que não tem conselho. Então, aí cada sociedade é que cria o seu mecanismo, e nós criamos o nosso. Então, a gente tem uma carteira. E o que é a sociedade? A sociedade é uma entidade, no caso para os membros, é uma associação que cuida dos interesses do psicanalista, uma associação de classes, como é a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Pastores. Então, o nosso objetivo, primeiro, é fazer com que o psicanalista não fique solto, né? Que ele fique desamparado, né? Eu me certifiquei agora, eu vou fazer o quê? E muitos desanimam. Então, quando a gente orienta o pessoal, vamos supor, essa turma que se formou aí do Tocantins, a gente tem um grupo, o grupo permanece. É um outro grupo fora esse que vocês estão. Vocês estão num grupo aí, mas tem um outro grupo, com a mesma quantidade de gente que tem nesse que vocês estão. Tá? E o grupo já só de psicanalistas. E o pessoal está interagindo ali, o pessoal se atualiza. E aí, qual que é a ideia? A gente tem encontros,
com vocês é a mesma ideia, a gente vai ter encontros, para que nesses encontros a gente possa trocar informações. Porque é assim que vai se formando, Fábio, a cultura psicanalítica. Então, o psicanalista é livre. Se ele encontrar uma outra sociedade que ele se simpatize e a sociedade aceitar ele, nenhuma dificuldade. Mas ele pode também se associar à nossa para dar prosseguimento à sua formação e ter uma entidade que dê suporte a ele. Bom? O que um psicanalista, de fato, ele pode fazer? Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, queridos, o campo de atuação da psicanálise é a neurose. Então, na clínica, o nosso campo de atuação vai ser sempre trabalhar com as neuroses. As neuroses, a gente tem neuroses que estão no campo fóbico, das fobias, e a gente tem as neuroses que estão no campo das obsessões. A gente tem as neuroses de angústia, né, que é onde surgem essas ideias de ansiedade, pânico e tal. E neurose nada mais é do que um conflito. Isso é que é neurose. É um conflito que o indivíduo tem de um trauma, de um desejo, de uma fantasia, de algo que ele sofreu na infância e ele não consegue resolver. Então, essa pessoa vai procurar uma terapia e nós vamos ajudar a pessoa a resolver esse conflito, se reencontrando com a sua história. Esse é o nosso trabalho. Agora, na prática, eu não sei se a pergunta do Jurandir foi nessa direção, na legislação brasileira, o psicólogo, ele pode fazer um concurso público e o psicólogo pode também ir para a docência, tá? Inclusive, hoje, dentro da psicologia, você já tem o bacharel e a licenciatura. E com a licenciatura, você pode ir para dar aula. Né? E para bacharelado, você vai clinicar. Então, já no campo da psicanálise, o campo de atuação hoje, no Brasil, ainda continua sendo a clínica, o consultório. Tá? Então, é livre. Agora, existem muitos municípios no Brasil que já dão abertura para a psicanálise dentro do campo da saúde mental. Inclusive, aí na região do Tocantins, eu já ouvi dizer de alguns colegas que se formaram na turma aí e já estão trabalhando na rede. Então, isso depende muito da vontade política, tá? Daquele município, do poder público, de quem é o vereador, de quem é o prefeito, de abrir espaço, tá? Para que o psicanalista, ainda que não seja na forma de concurso, mas seja na forma de contrato. Então, a gente tem... Porque, assim, as grandes questões é essa, que era sempre uma queixa do doutor Heitor Antônio da Silva, que é conhecido de quem é aqui de Itaperuna, sabe de quem eu estou falando? Doutor Heitor Antônio da Silva, que foi o reitor da Universidade Redentor, eles venderam o grupo agora, há pouco tempo. Ele é um dos grandes nomes da psicanálise no Brasil. Tá? Mais de, vamos colocar, uns 40 anos já dentro da psicanálise. E ele foi também um responsável por democratizar a psicanálise em outros segmentos. E ele sempre disse para mim o seguinte: Salomé, eu não consigo entender. Existe concurso para coveiro, mas não existe concurso para psicanalista. Como é que pode isso? O coveiro precisa fazer concurso na prefeitura. E o psicanalista não tem o direito. Então, fica claro e entenda, tá, queridos? Respeitando aí quem é psicólogo, se tem psicólogo aqui, respeitando se tem alguém que tem algum parente, marido, esposa que é psicólogo, mas fica claro que tem por detrás interesses federativos, né? Porque não tem explicação. Aí, quando a prefeitura ela abre espaço, aí geralmente é na forma de contrato. Então, a gente tem vários psicanalistas aí, inclusive aqui no Noroeste, que começaram a trabalhar no CRAS, na Secretaria de Promoção Social, mas no regime de contrato, tá? Porque aí fica menos embaraçoso diante da legislação.
Então, respondendo a sua pergunta, Jurandir, hoje seria a clínica tranquilo. E essas exceções que vão surgindo dentro das escolas, dentro das empresas, a psicanálise vai ganhando o seu espaço aí, tá bom? E dentro do consultório, o campo de atuação é os conflitos neuróticos. Aproveitando esse contexto que você acabou de abordar, Salomé, eu gostaria de saber também em que área que ele não pode atuar, né? O que ele não pode fazer como psicanalista. Perfeito. Então, primeiramente, o psicanalista, ele não pode, de forma alguma, passar uma ideia, né? Porque as pessoas que nos procuram, elas não sabem distinguir uma coisa da outra. Então, na cabeça da pessoa, você é um médico, na cabeça da pessoa, você é um psicólogo, e você precisa deixar bem claro. Então, eu faço questão de dizer para os pacientes que eu não sou médico e eu não sou psicólogo. Esse é um ponto. E também não usar dessas metodologias. Como? No caso da psicologia, a gente sabe que o psicólogo também não faz diagnóstico e não prescreve remédio. Diagnóstico, nos termos da medicina, só médico que faz. Nos termos da medicina. Aí eu não estou falando de aplicação de teste. Estou falando de diagnóstico mesmo. E prescrever remédio. Isso também a gente não pode fazer de forma alguma. Não só prescrever, como também não podemos dizer para o paciente assim, larga isso daí. Não. A gente é passivo de uma ação judicial. Então, se um paciente seu, como já aconteceu comigo, ele chega e fala assim, eu estou tomando esse remédio, estou pensando em largar, não está fazendo efeito, o que você acha? Então, não diga para o seu paciente largar o remédio, porque se ele chegar lá para o médico e falar assim, o meu psicanalista mandou suspender o remédio, você está passivo de ser acionado juridicamente. Se esse médico não tiver amor, ele pode compreender a coisa de forma errada. Então, o que você tem que dizer? Procure o seu médico. É o que eu digo. Você está pensando, conversa com o seu médico, só o médico é que pode fazer desmame. Agora, tem uma situação aqui que você levantou, durante que vale a pena também a gente falar, que dentro do campo da psicanálise, vocês vão ver isso lá na metade do curso, no módulo de fundamentos. Você pode incluir parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são aquelas coisas que o Freud cunhou, que você pode alterar para mais e para menos. Você pode tirar ou colocar, sem desvirtuar os bons costumes da psicanálise. Um dos parâmetros que você pode incluir, e eu conheço alguns psicanalistas que fazem assim, psicanalistas que se atualizarem e ficaram no curso dentro desse contexto da chamada medicina... homeopatia, né? Acho que é isso. Tem um nome que dá, homeopatia. Não é isso? E aí, o que acontece? Esses psicanalistas, eles prescrevem remédio, mas na base da flora. Aí é outra coisa. Tá? Aí não tem nenhum embaraço, nenhuma dificuldade. Porque o remédio que você está passando é um remédio na base de homeopatia. Nesses aí, que geralmente você tem que fazer um curso, obviamente, para poder prescrever, mas geralmente é remédio para ansiedade, para estresse, são coisinhas assim que não tem nenhum tipo de efeito colateral, porque é na base da homeopatia. Então, salvo isso, o psicanalista ele não pode fazer diagnóstico, não pode prescrever remédio e não pode passar a ideia de que ele é um psicólogo. Então, coloque lá no seu consultório, psicanalista. Se você tiver uma formação em psicologia, aí tudo bem, você bota lá psicologia e psicanálise. Mas se não tiver, é psicanálise. Só.